casa do Senhor. Pode ir, irmãos. Pode abrir. Isso. Amém, irmãos. Nosso sexto sermão da série, os Eu Sou de Jesus. João 14:6, meus irmãos. João 14:6. Vamos ler o texto. Texto bastante conhecido. São 7 eu sou, né? Esse aqui é o 6. Sexto. O próximo será no capítulo 15. Verso 1, eu sou a videira verdadeira. Mas se você prestar bem atenção, nesse aqui em questão, desse eu sou aqui, na verdade é o sexto, mas que poderia ser o sétimo, o oitavo. Não é? Porque aqui ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é? Poderia, em vez de ser 6, ser 8, né? Ou 9. 9, eu sou de Jesus. Que é um verso pequeno, meus irmãos, mas é uma das declarações mais impactantes. Todas as outras foram. Jesus, quando chega e diz, eu sou o pão da vida. Eu quero que sempre os irmãos lembrem o contexto que o Senhor está falando. Né? Para quem eles estavam falando. Mas depois Jesus diz, eu sou a luz. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí agora ele vai dizer isso aqui, verso 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos. Deus, por tua graça, o Senhor nos concede mais uma oportunidade de ouvir mais uma palavra impactante. Foi impactante há 2000 anos atrás. E continua sendo. Infelizmente, muitos não conseguem enxergar o impacto. Mas nós aqui vamos ter o privilégio de relembrar. Por que tu disse isso? Para que tu disse isso? Qual o sentido de tu falar que é o caminho, é a verdade, é a vida? O que isso implicou para eles lá? Tu já nos deu um pouco do entendimento por tudo aquilo que o Senhor já disse que era. Mas hoje, Senhor, 2000 anos a mais à frente, qual a relação dessas verdades? Para todos nós que estamos aqui nessa noite, qual o impacto disso, Deus? Qual o impacto disso? Para a minha vida e de todos esses irmãos. Saber, lembrar que tu é o caminho, que tu é a verdade e que tu é a vida. Tu sabe os nossos contextos, tu sabe exatamente o que estamos passando. Alguns estão passando um dos melhores tempos da sua vida, muitas alegrias sendo vividas. É o emprego que arranjou,
a faculdade que entrou, o ano que terminou na escola passando, uma nova oportunidade de crescimento na empresa, é um filho que recebeu a cura, é um pai que recebeu a cura, é a mãe que recebeu a cura. Em contrapartida, tem outros, Senhor, que estão sofrendo desemprego, passando algumas necessidades, passando por algumas angústias, tempos de aflição, para um e para o outro, Senhor. Qual o sentido dessas verdades que acabamos de ler? Em que isso nos ajuda a saber que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nos faz entender isso, Senhor. Faz entender aqueles que estão vivendo o melhor tempo da sua vida, o que o caminho, a verdade e a vida quer dizer. Vai de encontro àqueles, Senhor, que estão passando tempos difíceis, tempos de angústia, de dor, tempo de uma ruim expectativa. O que o caminho, a verdade e a vida quer dizer. Ajude-me, Senhor, na exposição desse texto. Eu te peço. Se Tu não estiver presente aqui, Deus, que nada adianta. Que só na Tua presença, só no poder do Teu Espírito Santo, é que há renovo, é que há conforto, é onde há, de fato, a verdadeira estabilidade. Em qualquer circunstância. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança, seja na escassez. Ser conosco, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto aqui e vejo essas verdades aqui que Jesus está dizendo, a imagem que vem na minha mente é que existe Deus, existe Jesus, existe a humanidade. E entre a humanidade e Deus tem um abismo. Um abismo. Mas que todos, uns para salvação, outros para condenação. Mas aqui especificamente, está falando de salvação. Precisa vencer esse abismo. Então imagine aí um abismo, imagine. O que é que você precisa para ir para o outro lado do abismo? Racionalmente pensando. O que é que você precisa? Uma ponte, né, irmãos? Para passar. Um caminho. Um caminho que seja de confiança, que seja verdadeiro, que não seja falso, que seja verdadeiro, que não seja uma mentira, uma ilusão, de que de fato, ao você colocar o pé nesse caminho, você sinta segurança que a sua vida vai ser preservada. Entendeu aí? Pois bem, irmãos, é isso aqui que Jesus está dizendo. Em poucas palavras, Jesus está dizendo: existe um abismo entre vocês e o Pai. E eu vim aqui a esse mundo para ser a ponte. Uma ponte que é verdadeira, ela não é falsa, ela não é uma ilusão. Que você vai começar a andar nela, ela vai desaparecer, você vai cair. Não. É uma ponte verdadeira, firme, segura. E ela não só vai preservar a sua vida, ela vai manter a sua vida. Pronto, irmãos. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto ensinou lá naquela época e está ensinando para nós aqui. Então, independente da alegria que você esteja vivendo, esse precipício, que é o mundo caído, ele não vai deixar de existir. Por mais que você esteja vivendo a melhor experiência da sua vida, seja financeira, seja de posição, seja de sentimentos, o abismo existe. E você não pode confiar nas circunstâncias alegres que você está vivendo. Viva, se alegre com ela,
mas ela não é a ponte. Ela não é a verdade absoluta. Ela não é a vida abundante. É Cristo. Da mesma forma, você que está passando uma situação difícil, com muita dificuldade, não ache que isso aí é o abismo. O abismo é o mundo depravado, caído, nos seus delitos e pecados. É isso que o texto, de forma resumida, quer nos ensinar. Vamos olhar aqui para o contexto imediato. Capítulo 14. Lá no comecinho. Nós cantamos aqui hoje. Não se turbe o vosso coração. Os discípulos ficaram, vou usar aqui um linguajar bem cearense. Os discípulos ficaram aperreados. Meus irmãos, daqui, Jesus está caminhando para morrer. Aí Jesus diz isso aqui, verso 1, que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Para onde eu vou, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Se não tivesse um local reservado para mim e para vocês, eu já teria dito para vocês. Não existe abismo nenhum entre Deus e vocês. É tudo isso aqui mesmo e acabou. Mas eu não disse isso. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está começando a introduzir a verdade bombástica, impactante que ele disse, que nós já ouvimos aqui, já lemos o verso 6. Jesus, eu estou indo para um lugar que só eu consigo ir. E eu, ao ir esse lugar, eu estou construindo a ponte. O acesso para todos vocês. Veja o que aqui vem agora. Jesus diz o seguinte no verso 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eles não entenderam. E de fato eles conheciam o caminho. Porque quem é o caminho, irmãos? Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus diz assim, ó, vocês conhecem o caminho, eles entenderam um caminho mesmo. Um caminho. Uma estrada. Aí eles dizem o seguinte, aparece um, depois de Pedro é Tomé. Ele diz, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Preste atenção, irmãos. Esses indivíduos aqui, eu quero ser bem claro, objetivo aqui com os irmãos. Esses indivíduos aqui, a maioria deles, os apóstolos, Tomé, todos eles conviveram 3 anos com Jesus. Viram Jesus fazer milagres, meus irmãos, maravilhosos. Como o do Lázaro, depois de 4 dias ressuscitar. E quando Jesus diz que vai ter que morrer, ter que ir aos céus, eles ficam tudo agoniados. Ficam todos perturbados. E Jesus diz, eu vou porque eu tenho que preparar um lugar para vocês. Ponte, chegar lá, deixar tudo pronto para quando eu voltar, vocês estarem comigo. Vocês sabem o caminho. Aí Tomé diz, Senhor, eu não sei, nós não sabemos, né? Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Olha como eles entenderam errado. Jesus está dizendo, foque em mim. Eles estão olhando para o lugar, não para a pessoa. Lembra que uma vez eu disse para os irmãos,
quando se compara qualquer lugar com Jesus, até o céu perde. O céu só é o céu porque Jesus vai estar lá, irmãos. Se Jesus não estivesse lá, seria o pior lugar do mundo. Alguns exageram e dizem assim, se Jesus estivesse no inferno, lá seria o melhor lugar de estar. Eu entendo quem diz isso, mas é um pouco impactante. Mas é verdade. Jesus, a comunhão com ele, e ele diz, a gente não sabe para onde é que tu vai, aí confirma que eles estavam pensando um caminho. Como é que eu vou saber para onde é que tu vai, se a gente não sabe o lugar? Não está aí, ó? Para onde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? Não sabemos para onde o Senhor vai. Você já deve ter feito essa pergunta para alguém. Alguém diz assim, tu sabe, tu conhece para onde eu vou? Não, eu não sei. Tu não me diz para onde é que vai? Como é que eu vou saber? Como é o caminho? Tem que me dizer onde é o lugar. Ah, eu fui no final de semana, passei, foi maravilhoso lá onde eu estava. Quero que você vá também. Vá. Como é que eu vou? Eu não sei onde é. Aí resposta. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, Tomé. E não só o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Pronto, irmãos. Como é que eu vou dividir esse texto? Fácil, né, irmãos? Está aí, ó. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Entendi, pastor. Já pode fazer as aplicações e mandar a gente para casa. Não, você não entendeu, não. É tão simples, mas ao mesmo tempo, tão desvalorizado. Não é de hoje, meus irmãos. Não é de hoje que o mundo tenta desmerecer essa verdade tripla aqui. De que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que ele é a vida. Aqui necessita de um contexto para os irmãos perceber o quanto o entendimento, o aprofundamento dessas verdades traz segurança para nós e nos guarda daqueles que na história do tempo quiseram tirar a força, o impacto dessa doutrina. Então vou começar aqui, ó, lá nos primórdios. Ao longo da história da igreja, diversas heresias cristológicas surgiram tentando explicar a natureza de Jesus Cristo. E ao tentar explicar a natureza de Jesus Cristo, eles acabavam atingindo essa verdade, esse ensinamento, essa doutrina de exclusividade de Jesus. Por exemplo, quem já estudou história aqui comigo, uns anos atrás, na EBD, vai lembrar. Nós falamos de muitas heresias. Eu vou trazer aqui só duas dos tempos passados. Docetismo e gnosticismo. Ambos, ou ambas, negavam a humanidade de Cristo. Mas o que é que tem a ver, pastor? Ora, tudo. Se Jesus Cristo nunca encarnou, nunca se tornou homem, então, meus irmãos, para esses aqui, a cruz não existiu. E a cruz é exatamente o que vai acontecer depois desse dito de Jesus, que confirma que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Na cruz, ele traz vida eterna. Na cruz, ele mostra que tudo que Deus diz acerca da humanidade, acerca dele, é verdade. Então, a verdade está ali. Ali é o caminho para a salvação. A cruz é o caminho da salvação. Então, quando os docetistas e os gnósticos diziam, não, Jesus não é humano, ele não é Deus. Atingir isso aqui. Só quem pode dizer que é o caminho, a verdade e a vida é Deus. E Deus disse, por ele, Cristo, que é Deus. Entendeu? Passa-se os anos, meus irmãos. Passa-se muitos séculos. Aí nós chegamos no período da Reforma, onde foram produzidas
aquilo que nós chamamos de as 5 solas, não é? Aí tem somente a Escritura, somente a fé, que é a justificação pela fé, somente a graça. Aí tem um ponto lá, somente Cristo. E esse somente Cristo e todas essas outras solas, e a última, somente glória a Deus, foram trazidas ao debate. Por quê? Porque a Igreja Católica estava dizendo que o caminho, a verdade e a vida não era só Jesus. As indulgências, né? as obras, você fazer obra. Então lembra da ilustração? O abismo para a Igreja Católica, esse abismo não é só Jesus que é a opção, não é só Ele que é o caminho, não é só Ele que é a verdade, não só é Ele que é a vida. As minhas obras, as suas obras também são a ponte que nos leva a Deus, a nossa caridade, os nossos tributos. Quanto mais nós pagarmos, compraremos terrenos no céu. E aí, os reformadores, né, como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos mais, se levantaram para dizer: somente Cristo, somente as Escrituras, mas o que cabe a nós aqui é somente as Escrituras, ou somente Cristo. Quer queira, quer não queira, meus irmãos, era um mundo querendo dizer que isso aqui que Jesus disse não era exclusividade. Existia outro caminho. E Jesus está dizendo aqui. E eles, há 500 anos atrás, se levantaram. Os reformadores, né, no período da Renascença, onde muitos ali foram tocados e voltaram aos estudos, saíram do período das trevas. E aí outro problema, está resolvido? Não. As pessoas começaram a estudar, começaram a olhar para as Escrituras não mais como palavra de Deus, e quando se olha para a Escritura e não vê ela mais como palavra de Deus, o segundo passo é olhar para aquilo que diz isso aqui e dizer assim: não, isso aí não é exclusividade. Esse Jesus aí é um Jesus que foi criado pelos discípulos. É uma figura para dar empenho, perseverança para as pessoas. É um ponto de contato para a perseverança. E aí, meus irmãos, passa-se o século XVI, XVII, XVIII, aí surge outros. Agora, eu vou trazer aqui dois pontos aqui, que atingem, atacam essa verdade de Jesus. O primeiro deles é o secularismo religioso. O que é que essa visão diz? Olha se isso não é muito atual para nós. Olha se isso aqui que eu vou falar agora não ataca essas palavras de Jesus. O secularismo promove a ideia de que todas as crenças religiosas, incluindo o cristianismo, são subjetivas e irrelevantes para a vida pública. O relativismo religioso sustenta que todas as religiões levam a Deus, o que implica que Cristo não é o único caminho para a salvação. Qual é o impacto dessa mentira aqui? É que essa abordagem aqui minimiza a importância única de Cristo. Quem vive esse secularismo, olha para esse texto e diz: não, mas a gente não pode entender aqui uma exclusividade. Existem outros caminhos. Não é? Aquela história que todos os caminhos levam a Deus. Né? Todas as denominações, todas elas levam a Deus. Se essa denominação não colocar esse texto como único, ela é secularizada. E uma segunda, que tem raízes nessa primeira, é o pluralismo religioso. O que é que ela defende? Olha se não ataca também, meus irmãos. Quando Jesus diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha se não ataca. O que é que eles defendem? Defende a ideia de que todas as religiões têm a mesma validade e que ninguém pode afirmar que uma religião é superior à outra.
Cristo é visto como profeta ou mestre, mas não como o único mediador entre Deus e os homens, confrontando exatamente o que a Escritura diz lá em 1 Timóteo 2,5. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a Timóteo, baseado no conhecimento da verdade que ele tem desse texto aqui. Paulo sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, o único. Por isso ele diz, só há um mediador entre Deus e os homens. Aqueles que creem nessa percepção, o que é que eles atacam? A exclusividade de Cristo como único Salvador. E meus irmãos, saiba de uma coisa, Jesus só morreu na cruz porque ele batia no peito e gritava que ele era o único. Ele é o único Senhor, que todas as outras religiões estavam no erro. Ele é o único Deus verdadeiro. Lembra que eu disse em outros sermões? Que veio outros dizendo, não, eu sou o Cristo. Aí fizeram um barulho, morreu, depois todos os seus seguidores também se dissiparam. Veio um segundo, chamado até de Judas, e também desapareceu. O cristianismo, primeiro século, só sofreu o que sofreu, meus irmãos, porque dizia que era a única religião verdadeira. Por isso foram mortos. Não existe ecumenismo para cristão. Não existe relativismo. Não existe secularismo. Nós, cristãos da Igreja Bíblica Monte Sião, defendemos essa verdade. O único caminho que leva o indivíduo à presença de Deus salvo é Jesus. É Jesus, não é obra, não é dinheiro, não é nada disso, não é influência. É se derramar diante dele e reconhecer como Senhor e Salvador e ponto final. Então, nosso primeiro ponto aí traz essa verdade. Jesus está respondendo os seus discípulos. Nós não sabemos para onde é que tu vai, como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus vai e diz esse sonoro aí. Jesus respondeu, eu sou o caminho. Lembrando que o eu sou aí faz referência ao Deus. O eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus já dizia só que eu sou. Jesus já dizia, eu sou Deus. Eu sou Deus encarnado na terra e o único que pode fazer a ponte do abismo, de um mundo depravado, para com Deus arrependido, salvo, sou eu. Sou eu. O que significa? Simples. Que eu já disse aqui várias vezes, mas vou deixar em uma sentença. O que é que isso significa? Quando Jesus diz, eu sou o caminho. Que não é apenas um caminho de andar, mas ele mesmo é o caminho. Um comentarista diz o seguinte, o mediador direto entre Deus e os eleitos torna a salvação pessoal e central nele. Jesus não tinha dito antes, meus irmãos, que ele era a porta? Que era a porta? Na minha cabeça, onde se fala em porta, eu não penso naquela dali, que a gente entra. Eu penso nessa aqui. Porque lá em Mateus nós vimos que o Senhor diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Dá a ideia de pessoalidade. Dá a ideia de que não passa de 2, não passa de 3. Ninguém dá para carregar outro. É de um por um. Sabe? É de um por um. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o caminho, eu levo cada um de vocês. Pensando assim, de uma forma bem graciosa, é como se Deus estivesse dizendo, eu sou uma ponte exclusiva para cada um. Cada um. Parece pontes diferentes, mas é uma ponte só. Então eu sou a ponte, aí você vem e entra por mim. É pessoal. Mas o que é mais interessante perceber quando Jesus diz que ele é o caminho, é que ele é o caminho e ele está no caminho conosco. É muito mais do que entre no caminho, apontar e vá. Caminho é estar com ele. Por isso Jesus diz em outro momento, assim, ó, eu estarei convosco até a consumação do século. Sabe, voltando ao meu exemplo da ponte, é como você conhecesse o engenheiro que fez a ponte, aí você confia nele. Você acredita em tudo que ele fala como verdade. Você vê uma moralidade nele perfeita.
E você entende que nas mãos desse engenheiro você está seguro. E o engenheiro, ele quer que você entenda o quanto aquele caminho é seguro, que ele diz assim, ó, eu não quero que você olhe para a ponte em si, mas olhe para mim. Venha comigo. Aí o engenheiro pega você na sua mão e ele vai caminhando com você do começo da ponte até o final. A minha ideia é, poxa, pode dar vento, pode dar o que for, pode balançar essa ponte, mas eu não estou sendo salvo pela ponte, mas por aquele que de fato é o meu acesso ao outro lado. Eu estou com ele, eu estou tranquilo. Pode colocar isso também como um filho na conversa que tem do pai. Então, quando Jesus diz isso aqui, eu sou o caminho, meus irmãos, ele está dizendo, eu estou com vocês. Não é à toa que quando Jesus vai continuar aqui o texto, ele diz que vai mandar o Espírito Santo para exatamente confirmar isso. Ó. O caminho vai sempre estar com vocês. Porque nós não cremos na Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um só? Então Jesus está dizendo, mais adiante ele vai dizer, eu vou, fique perturbado não. O caminho sou eu, você não tem que ficar querendo adivinhar qual é o caminho não. O caminho sou eu. E quando eu for, vou mandar o Espírito. O Pai vai mandar o Espírito, Consolador, olha aí, Consolador. Para que vocês recebam tudo aquilo que é necessário para perseverarem. E aí é interessante, porque Jesus sendo o caminho, meus irmãos, ele é um caminho de duas direções, ou melhor dizendo, de duas bênçãos, né? Que eu vou dizer a bênção de levar as pessoas a Deus e a bênção de estar com essas pessoas levando a Deus. Entendeu? De levar e estar. Como eu disse anteriormente, não é só apontar o caminho. Eu salvei você e vá. Não, eu salvo e estou com você. A semelhança, lembra quem está aqui na quarta-feira do Êxodo? Nós estamos no nosso Êxodo. Mas, pastor, onde é que está a coluna de fogo? Onde é que está a nuvem? Onde é que está as cordonizes? Onde é que está a água? Aqui, ó, palavra. Palavra. E a palavra não é o verbo não é Jesus. Jesus não é o Espírito Santo, é a palavra e o Espírito em nós. Deus está conosco, é o caminho. Então, se alguém perguntasse, você sabe o caminho que leva ao céu? A sua resposta deve ser, eu sei e eu tenho esse caminho. Aí se alguém perguntar, onde é que está esse caminho? Se for crente, você vai dizer o que Jesus disse para Tomé, os discípulos, vocês conhecem o caminho. Se não for crente, se for ímpio, você tem que dizer, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ao dizer essa primeira verdade, o que é que isso refuta? Todas aquelas heresias que se levantou, docetismo, entendeu? Relativismo, secularismo e tantas outras que se levantaram. Refuta exatamente a ideia de que todas as religiões levam a Deus. Pluralismo. Rejeita isso aí, refuta completamente. Jesus se apresenta como o único de acesso ao Pai. Ele não oferece um caminho entre muitos, mas declara ser o único. Em João, capítulo 1, do 1 ao 3, vemos que Cristo é o Verbo eterno que está com Deus e era Deus. Somente Ele pode nos conduzir ao Pai, porque Ele é o Deus encarnado, o Criador de todas as coisas. Sua divindade dá autoridade à sua afirmação de ser o único caminho. A sua divindade. Lembra dos docetistas, dos gnosticistas, que diziam que Jesus não encarnou, ou seja, Jesus não era Deus, não era divino? Esse texto rebate. Por isso que era um impacto, porque aqui já tinha a semente do docetismo, aqui já tinha a semente do gnosticismo, que vai explodir no segundo século. Jesus já combatia firmemente, era como Jesus estivesse dizendo assim, já tem aí gente dizendo que tem outro caminho. Não, eu sou o único caminho. E se preparem que vão continuar dizendo, mas eu sou o único caminho. Pronto, irmãos, podia parar aqui. Eu podia aplicar dizendo, devemos confiar somente em Cristo para a salvação. Precisamos segui-lo diariamente, buscando direção e propósito na sua palavra.
Porque Provérbios, já peguei esse texto, Provérbios 14, 12, diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dele, o fim dele, são caminhos de morte. Pronto. Já podia parar aqui e dizer: meus irmãos, Cristo é suficiente, sola Christus, Cristo é suficiente. Como Paulo diz aos Gálatas, Cristo é suficiente. Eu fico abestalhado, como é que vocês dão ouvidos a outro evangelho? E não existe outro evangelho, não existe outro caminho. Mas Jesus fortalece mais ainda, quando ele fala da sua moralidade. Quando ele diz, porque quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o meio. Eu sou o meio, o único meio. Aí agora ele vai dizer, olha, isso tudo que eu disse porque em mim, na minha essência, não é que eu tenha, eu sou o quê? A verdade. Um comentarista diz assim, é interessante que para cada palavra dessa, o autor, no grego, ele coloca um artigo definido. O caminho, né? Um caminho, é o caminho. É a verdade, não é uma verdade, é a verdade. Então, tem horas que você está com a verdade e tem horas que você está com a mentira, não é assim não? Nos tribunais, alguém está mentindo. Aí vai ter o julgamento, aí fala o promotor de acusação, fala o advogado, e o juiz escuta, e às vezes tem um júri, e no final eles vão ter que analisar quem está com a mentira e quem está com a verdade. Quem está. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, quando eu digo que eu sou o caminho, eu não estou mentindo. Acredite. Quando eu digo que eu sou o caminho, porque eu sou a verdade. Eu sou a encarnação de Deus. Eu sou, ele disse, eu sou, lembrando para eles lá. Onde é que vocês já ouviram isso? Esse eu sou aí faz referência ao nosso Deus do Antigo Testamento. Pois é, eu sou ele. Eu sou a verdade. Eu não tenho a verdade. Eu sou a verdade. Entendeu? Jesus afirma ser a verdade não apenas como uma realidade teórica, mas como a própria encarnação da verdade em oposição à mentira e à sombra das revelações anteriores. Eu sou a completude de tudo aquilo que eu vou chamar aqui de meias verdades. Tudo aquilo que o Antigo Testamento, os profetas falavam, era uma verdade ainda não completa. Eu sou essa verdade completa. Então, como verdade viva, Jesus não só nos ensina, mas também nos santifica, guia e liberta. Ninguém gosta de andar com pessoa que não se tem confiança. Você tem coragem de pegar o seu salário, você passa o mês todinho trabalhando, seu salário todinho que você passa o mês trabalhando, colocar na mão do viciado de droga? Você tem coragem de fazer isso? Você não tem, né? Só se for louco, porque você sabe. Ele vai dizer para você, não vou comprar droga. Não, isso aqui eu vou guardar. Eu vou provar para você que eu estou reabilitado. Você acredita nisso? Não, né? Por quê? Porque você não vê verdade ali. E aplique para muitas coisas. Quando você quer começar um relacionamento de namoro, você que é crente, você quer namorar com uma pessoa que você sinta a verdade nela, de que ela quer levar o compromisso a sério, quer noivar, quer casar. Normalmente o homem não tem tanto esse medo, né? Normalmente quem tem é as mulheres. Se bem que agora as mulheres não estão nem aí, né? Não quer entregar sua vida a qualquer um. Quer se sentir segura. Jesus está dizendo que ele não é esse tipo de pessoa. Que o que ele está dizendo é uma verdade absoluta. Aqui, meus irmãos, é todo o tempo Jesus dizendo, eu sou o único.
Por isso que o cristianismo foi perseguido. Por isso que Jesus foi morto. Porque ele dizia diariamente isso. Eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Tudo que estiver fora de mim, há passividade de mentira, de erro. Mas em mim você não encontra. Porque eu sou a verdade. Ele não apenas ensina a verdade, mas é a verdade personificada. Colossenses 1, 15, 17 nos mostra que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Jesus vai dizer assim, ó, nós queremos ver o Pai. Aí ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Jesus mentiu ou falou a verdade, irmãos? Falou a verdade. Aí parece tão simples. Meus irmãos, para aqueles que não tiveram os olhos desvendados, para aqueles que não foram alcançados pela graça, meus irmãos, eles rangiam os dentes, eles queriam matar Jesus. Eles olhavam, mas que indivíduo insignificante, um filho de um carpinteiro, um pobre rei, um perebento desse, que Jesus não era bonito não, tá, irmãos? Não pense que Jesus era bonito, que ele não era bonito não. Jesus não é isso aí que você vê nas propagandas não, tá? De cabelão, estilo Tiago aí, ó, John Wick. Olho azul, verde, não. Jesus era feio, pastor, não diga isso não. Era. Está na Bíblia? Tá. Aonde? Isaías. Diz o que lá? Que ele não tinha aparência nem formosura. Se você chegasse para o seu pai, pai, arranjei uma namorada. Como é ela? Não tem aparência nem formosura. O que é que seu pai ia achar? Que ela é bonita? Do mesmo jeito você, mulher, arranjei um namorado, pai. E aí? Como é que ele é? Não tem aparência nem formosura. Feio. Então veja o impacto. Um homem que não tinha um perfil de beleza, um homem que não se vestia em ostentação, tinha 12 discípulos e um bom número de pessoas o seguindo. Ele diz isso aqui: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem vê a mim, vê o Pai. Hã? E quando Jesus diz isso, eu sou o caminho e a verdade, o que é que ele está refutando? De novo, o relativismo que nega a existência de verdades absolutas. Assim como o secularismo, né? Não é assim que diz? Não é assim que a gente escuta por aí? Essa é a sua verdade. Mas a minha verdade é essa, você tem que respeitar. Não é assim não? E assim todos nós vamos estar abraçados, na paz, no amor. Jesus não tinha essa conversa não. Só existe uma verdade. E só existe a mentira porque existe a verdade. E ponto final. Acabou. Então esse texto refuta secularismo, relativismo, tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Não, só existe uma verdade absoluta. Quem é que tem ela? Quem crê somente nas Escrituras. Quem crê somente nas Escrituras tem que absurdamente concordar quando ela diz: Jesus é o caminho e a verdade. São algo absolutos. Não tem variações. Não tem como relativizar. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. A verdade é Ele. E como eu disse no primeiro ponto, podia terminar o sermão aqui que já estava bom. A gente ir para casa e dizer: eita, eu fui lembrado hoje de novo que meu acesso que eu já tenho, a ponte que eu já tenho, o caminho que eu já tenho, a verdade que eu já tenho, é que deve nortear o meu caminho, não as minhas alegrias, não as minhas dores. Se eu sou cristão, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas aflições, os meus temores, não me tiram desse caminho, não me afastam dessa verdade que é uma pessoa, em hipótese alguma. Eu não posso achar que por mais que eu esteja vivendo o melhor da minha vida, a minha alegria, um emprego melhor, mais grana, portas se abrindo, estou cursando o que eu gostaria de cursar, eu vou ser o profissional que eu sempre sonhei, tudo isso não supera Jesus sendo o caminho e a verdade para você.
Paulo entendeu isso, por isso ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, Paulo entendia, aquele que é o meu caminho, o único caminho, aquele que é a minha verdade absoluta, que eu posso abraçar, que eu posso gritar, que eu posso confessar as minhas mentiras, os meus pecados, que ele diz que ele perdoará aquele que confessar. Ele mentiu? Não, é verdade. Mas ele vem arrebatadoramente para fechar, meus irmãos. E eu lembro de novo do impacto, viu, meu jovem? Para dizer: eu não sou somente o caminho, estou com você. Eu não sou somente a verdade, onde você jamais vai duvidar. Porque eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha aí, irmãos. Então, se ele é o único meio, ele é a única maneira, ele é a única fonte. Quando ele diz: eu sou a vida. O que significa isso? Vida. Nós vimos no sermão anterior que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aí nós aprendemos que Jesus não só ressuscita, ele ressuscita e mantém vivo. Então, na perspectiva de Deus, a morte nossa aqui é só um lapso, que eu não sei nem como calcular, porque Deus é fora do tempo, mas para você entender como é uma coisa tão insignificante para Deus, tão insignificante, entendeu? Que para Ele nós somos eternos. Porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscito e mantenho a vida eternamente. E Ele venceu a morte na cruz. Aqui ninguém morreu e voltou para dizer quanto tempo dura para morrer. Ninguém, nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhum conhecimento clínico bate o martelo para dizer exatamente a morte, quando de fato morreu. Para alguns é quando para o coração, para outros é quando de fato o sangue para de circular em todas as veias do cérebro, que de fato não há vida em canto nenhum mais. É o grande mistério, o grande mistério. Mas para Deus não. Aí Jesus vai dizer isso aqui, ó. Ele tinha dito antes, né, sua ressurreição e a vida, agora ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor está dando ênfase na vida. E na minha percepção, meus irmãos, é Deus dizendo assim, ó: vida verdadeira é comigo. Não se distraia com o bônus da vida no mundo. Não se distraia. Lembra de um sermão também que eu disse? Quando é que o crente ganha a vida? É quando ele tem um emprego bom, uma função boa, quando ele é reconhecido. Não, quando ele é salvo, não é não? Lembra que eu citei o exemplo lá do jogador? É muito bom voltar aqui para o clube onde me revelou, onde, graças a ele, eu venci na vida. Nós aprendemos. Uma pessoa só vence na vida se ela entregar a sua vida a Cristo. É o Senhor dizendo para a gente: ó, vida é comigo. Tinha uma canção antiga que dizia 100% Jesus. Vida verdadeira, abundante, 100% Jesus. Eu me lembro também que eu disse para os irmãos aqui, se não foi aqui, foi em outro local que eu preguei. Que eu disse: irmãos, às vezes nós olhamos para uma pessoa rica, lá na sua vida de riqueza, e quando a gente olha para ela, a gente não imagina vida, o fôlego que ele está respirando. A gente não vê vida desse jeito. A gente não vê vida o simples fato dele estar se mexendo. Não, a gente vê vida ele comendo, ele bebendo, o que ele veste, para onde ele anda, para onde ele viaja. Aí às vezes ele diz assim: isso aqui é vida. Não é não? E em contrapartida, quando a gente passa em uma avenida que tem uma favela, ou pessoas carentes, e aí a gente olha para aquelas pessoas,
A gente vê lá os farrapos, a sujeira, né? E eu me lembro que eu disse, acho que foi aqui mesmo, meus irmãos, a pobreza é feia. As pessoas são mal cuidadas, né? Os dentes tudo estragado, a pele cheia de hematomas, de feridas, né? Que adquirem ali, porque vivem na rua, a pobreza. Aí a gente diz o quê? A vida miserável. Isso não é vida para uma pessoa. Quando a gente encontra um amigo de um amigo, que a gente sabe que tinham uma vida boa, aí entrou nas drogas, aí se estragou. Aí a gente chega, e quando tem a oportunidade, diz assim, larga essa vida é miserável. Então, quando Jesus diz aqui, eu sou a vida, ele está dizendo assim, a minha companhia, estar comigo, comer comigo, andar comigo, conversar comigo, me adorar, me exaltar, me glorificar. Essa é a vida que eu proponho. Meus irmãos, se a gente não tiver desejo de estar com Jesus, por que a gente prega que quer ir para o céu? É Jesus dizendo, eu não quero que vocês olhem para o lugar, mas para quem vai estar lá. Acho que talvez isso fosse o que Jesus disse depois, não está aqui, né? Talvez para Tomé, deixa de ser, mané. Lugar é o que menos importa. Eu quero que você sinta prazer, satisfação, alegria de estar comigo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Desfrute de mim. Aí a pergunta é, Senhor, como é que eu posso desfrutar isso agora? Aqui, irmãos, agora. Quando a gente vem à igreja, que a gente ora, que a gente conversa com os outros, que a gente lê a Bíblia, que a gente tira a oferta, o dízimo e traz para a casa do Senhor com alegria. Nós aprendemos hoje mais uma vez que oferta na perspectiva de Deus não é dinheiro, é dom, é graça, é graça. Nós só somos instrumentos para vivenciar essa graça. A Bíblia diz para nós que a verdadeira vida está naquele que dá. É melhor dar do que receber. Eu já disse aqui para os irmãos várias vezes. Eu me sinto orgulhoso, meus irmãos, quando eu posso ajudar alguém, sabe? Eu fiz o que é certo, eu ajudei aquela pessoa, mas eu não fico soltando fogos dizendo para todo mundo não, mas eu me sinto feliz, porque teve momentos em que eu fui ajudado, e o texto que a gente leu está dizendo isso, olha, ajudem, porque hoje vocês estão em condição de ajudar, amanhã pode ser que vocês precisem de ajuda, e eles vão ajudar vocês. Então, não tem vida melhor, meus irmãos, do que você fazer parte dessa graça. Aqui em questão, Deus está dizendo, eu sou vida, eu quero comunhão com vocês, eu não abandono vocês, é vocês que me abandonam, porque vocês acham que existe outra verdade fora de mim, vocês acham que existe outro caminho, outro remédio, não. Vocês acham que vida de verdade é quando tudo dá certo aqui nesse mundo. Mas eu já disse para vocês, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. É a hora, meus irmãos, que o castelo de muito crente cai. É quando a dificuldade chega. Mas quando a dificuldade chega, e você tem a consciência dessa verdade aqui, que a sua vida não está atrelada às coisas desse mundo. Está atrelada a uma pessoa que disse aqui para nós que é a verdade e que é a vida. E quando ele diz, eu sou a vida, ele está dizendo assim também, quem estiver fora de mim, não tem a vida. Não tem a vida. Meus irmãos, o inferno só é inferno, não é porque o diabo vai estar lá, irmãos, e a Bíblia diz, ela fala pouco, né, do inferno, mas diz que lá a chama nunca se apaga. Aí tem uns que dizem que isso é um sentido figurado e tal, não sei. Só sei que é um lugar ruim. Mas ele só é ruim, meus irmãos, porque vai ter a separação de Deus. Não vai ter comunhão. E foi dado um vislumbre disso na morte de Cristo na cruz. Você lembra que quando Jesus disse, entrega o meu espírito, está consumado. Aí veio um breu, pá, ficou tudo escuro. Naquele momento, o pai se apartou do filho. Se apartou do filho,
se apartou da minha morte, da sua morte nos pecados que o Senhor carregou na cruz. Ele se apartou das mentiras, das inverdades que nós vivemos, mas que o Senhor morreu por elas. Se apartou do caminho que muitos de nós caminhávamos ao nosso jeito, à nossa maneira. O Senhor veio e nos foi ali na cruz, literalmente morto, por apresentar e por dizer ser: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não fosse ele, meus irmãos, só existiria inferno, só existiria separação de Deus, nada mais, nada menos. Isso refuta a ideia de que podemos encontrar, meus irmãos, verdadeira satisfação fora de Cristo. E normalmente, a satisfação, ela está ligada a bens materiais. Por isso, repito aqui, riqueza é bênção, é dom de Deus. Riqueza é maravilhosa. Mas a Bíblia diz que ela é perigosa. Repito novamente. Eu aguço aqui a sua curiosidade. Faça um estudo sobre riqueza e veja que todo texto que você for ler sobre riqueza sempre vai ter um alerta para ter cuidado com ela. Porque ela compete com algo que é espiritual. Com algo que é espiritual, de uma promessa que se realizará. Pela fé nós esperamos. Então você já deve ter ouvido de muitos que melhoram de vida e passam a colocar a igreja, a obra do Senhor, como segundo plano. Como um caminho alternativo. A Bíblia fala: Senhor, eu não posso ir, que eu comprei um terreno, eu preciso ver, olha. O cara comprou o terreno sem ver, ó. Tem tanto dinheiro que ele comprou um terreno sem ver. Mas vai lá para ver, e diz que não pode ir. Outro diz: eu comprei uma junta de bois. O outro: eu casei. Satisfação, vida verdadeira, só em Jesus. Estou partindo para o final, irmãos. Quando eu venho para cá, parece que o tempo voa, sabe, irmãos? Eu olho para cá, eu digo: eita, eu vou terminar, vai dar 30 minutos. Aí quando eu olho, vixe, vai dar 1 hora. Aguenta mais 10 minutos aí, irmãos? Vamos lá. Partir para terminar, tá? Vou só amarrar as pontas aqui. Todos os 3 conceitos, ativos e dinâmicos, aqui, caminho, verdade e a vida. O caminho leva a Deus. A verdade torna o homem livre. Livre. A vida produz comunhão. Entendeu aí? O caminho leva a Deus, Jesus, salvação. Tornou-me livre. Ele não é mais escravo do pecado. Ele não está mais debaixo do poder do pecado, só da presença. Mas não é escravo, nem tem mais o domínio dele. É livre. Aí a verdade produz você essa liberdade. E essa liberdade, com a vida, produz comunhão. Quem tem Jesus tem Deus. Quem tem Jesus tem a verdade. Quem tem a verdade tem comunhão com Jesus, com Deus. A ponte está firme e segura. Pode pisar, pode passar. Independente da sua fé ser pequena ou grande. Entendeu? Porque a sua fé sendo pequena ou grande não altera esse que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então pode ir. Pode ir sem medo. Pode confiar. E aí Jesus, para dar... Como é aquele golpe quando está 2 judocas lutando, que se ele der, aí acaba o negócio? Como é? Alguém sabe aí? Nippon, ipom, ipom, né? Que é puf, né?
Vai dar um impom agora aqui, para dizer, olha, se vocês não entenderem nada que eu disse aqui, porque eu disse que eu sou único, eu sou exclusivo, absoluto, não tem outro, não tem ninguém. Ele vai dizer agora, ó, finalzinho, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você podia ler assim, né, Heron? O contrário. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daria a mesma coisa. Mas aqui o impacto é maior. Eu fico imaginando a turma que não está interessada, está querendo pegar ele e matar ele. Ah, esse é um doido. Caminho, a verdade e a vida, conversa essa. O caminho é a lei. Tem que guardar a lei, Jesus disse. Fica quebrando a lei, curando no dia de sábado. Está quebrando o caminho aí. Olha que, né? Mas quando chega no final, Jesus diz assim, ó. Ninguém vem ao Pai. A minha impressão é que ninguém, aí eles olham assim, como é? Ninguém. Ninguém é ninguém, tá, irmãos? Ninguém é ninguém. Acabou. Ninguém. Se um mormon chegar para você, eu frequento a Igreja dos Mormons, eu frequento a Adventista, eu frequento a Igreja do Poder tridimensional, barco que nunca afunda, vem aí, coluna de fogo, seja o que for. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para você? Não. Então ninguém, você está incluído. Ninguém. Só vai ao Pai se reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade absoluta e a vida eterna. Ponto final. E aí eu concluo. Vou trazer aqui 3 aplicações e implicações, tá, irmãos? Tá tudo junto aqui, implicações e aplicações. Eu sou o caminho, uma pequena introdução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, enfatiza sua exclusividade como único meio de salvação, revelação e comunhão com Deus. Verdade e vida, né? Ele não apenas aponta o caminho, mas é o caminho. Não apenas ensina a verdade, mas é a verdade. Não apenas dá a vida, mas é a vida. Qual a implicação e a aplicação para nós aqui? Eu já disse muitas, né? Aí estou sendo repetitivo aqui, irmãos, para ser bem didático, para ficar na sua mente. Cristo como caminho, primeira implicação e aplicação. Ele é o único meio de acesso a Deus, excluindo qualquer tentativa humana de salvação por religião, obras ou filosofia. Isso exige uma fé exclusiva em Cristo e uma vida de dependência diária nele. Hebreus vai dizer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé o que é, irmãos? Nós aprendemos. Né? Lá em Hebreus nós aprendemos. Além daquelas 3 palavrinhas que a gente costuma dizer, lá no texto é certeza e convicção. Os irmãos têm certeza e convicção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então pronto. Cristo como verdade. Em um mundo relativista, como eu expliquei, Jesus se apresenta como a verdade absoluta, o padrão definitivo para a realidade e a revelação de Deus. Isso nos desafia a viver com integridade, alinhando nossas crenças e ações com a palavra de Deus. Verdade absoluta. Isso de forma bem aplicativa. O que é que o mundo e muitas religiões diz acerca do casamento? Só existe uma verdade acerca do casamento, que é uma mulher para um homem. Não é um homem para um homem, uma mulher para uma mulher. Não é um homem para 2 mulheres, não são 2 mulheres para 2 homens, 3 homens e vice-versa. Casamento, a verdade absoluta qual é? Deus fez o homem para a mulher. Eles casam e têm as suas gerações segundo a vontade de Deus. É assim. Uma outra também que está muito comum hoje, as pessoas aceitarem, né? Não, Jesus ama aqueles que são homossexuais e vivem a sua homossexualidade, eles praticam. Deus ama. O que a Bíblia vai dizer? Deus abomina o pecado. Aborto e tantos vai. Verdade absoluta. Por fim, meus irmãos, Cristo é a vida. Ele é a fonte da vida eterna e abundante, restaurando nossa comunhão com Deus.
A verdadeira vida não está em bens materiais ou realizações humanas, mas em um relacionamento pessoal com Cristo. E eu termino dizendo: eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr por esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará e tomarão posse da vida eterna. João também diz isso. Que Deus, meus irmãos, coloque alegria nos nossos corações em saber que nós estamos, meus irmãos, em uma igreja onde Cristo é dito como o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter coragem de dizer isso para o mundo, mesmo que isso possa, às vezes, nos trazer situações constrangedoras, difíceis. Mas isso mostra que nós temos as marcas do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça, se você não fez sua oração, faça. Agradecendo a Deus pelo privilégio dele ter se manifestado para você como o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu te dou graças, Deus, por esse tempo.